compartilhar. Segunda epístola de João, segundo João, capítulo 1, segundo João, capítulo 1. Quem foi o homem que melhor conheceu Jesus? Quem foi o homem que melhor assimilou as características de Jesus? João. Por quê? Porque quando Jesus abria sua boca para falar, imediatamente ele era o que estava ao lado de Jesus, para ouvi-lo, né, bem de perto. Vamos ler o que encontramos aqui como uma saudação que João faz. Segunda epístola de João 1. O ancião, quem está falando aqui? Já João agora como ancião. Lembre-se que quando falamos do Pai, vai ser retratado como ancião de dias, por conta, obviamente, da sabedoria que tem o nosso Pai. E João agora se apresenta já como ancião, alguém experimentado em trabalhos, alguém que agora não é mais aquele menino que um dia passou a seguir Jesus, já é alguém experimentado, e ele agora tem condições de apresentar-se assim à igreja. O ancião, aquele que hoje tem sabedoria, tempo de convivência com Cristo, com Deus. O ancião, a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? Qual é a diferença entre uma mulher e uma senhora? Por que nós chegamos para pessoas com um pouco mais de idade e chamamos de senhora? Porque presume-se que essa pessoa tem experiência. É uma pessoa que, pelo tempo de vida, ela tem algo a ensinar. E aqui, ele está agora se reportando à senhora, mas não apenas à senhora. Ele está se reportando a uma igreja experiente nas coisas de Deus, mas não só uma igreja experiente, uma igreja também que eleita. Qual é a diferença entre uma igreja eleita e entre uma igreja não eleita? Lembre-se que Jesus, quando entra no barco, ele diz, já é tarde, passemos para o outro lado. Entram no barco com ele, e outros barquinhos o seguiram, mostrando que, embora haja uma igreja em que Cristo está presente de verdade, que eram ali os discípulos, porque sempre que Jesus falava, Jesus lançava uma mensagem curta, rápida, e os discípulos iam buscar algo mais. Por isso ele dizia, a vós é dado conhecer o reino dos céus. Os discípulos conheciam coisas que outros não conheciam, não era assim? Tanto que quando ele mostra o templo, que ele diz não vai ficar pedra sobre pedra, né? Os discípulos foram perguntar em particular para ele, enquanto outros ficaram simplesmente com aquilo. E quem vai em particular buscar por ele sabe mais, vai aprender. Assim é com cada um de nós. E aqui então ele se reporta à senhora eleita, à igreja eleita. Ok? Lembre-se que Paulo falava aos Gálatas, aos Efésios, ele falava aos Colossenses, ele falava, e sempre ele ia mostrando detalhes da inexperiência deles. Esse não é o caso aqui. João está falando à igreja eleita. E olha que interessante. O ancião, a igreja eleita e a seus filhos. E olha como ele vai tratar com aquela que é a igreja eleita, aos quais eu amo como? Na verdade. Cristo ama todos os seres humanos? Sim. João aprendeu a amá-los a todos? Sim. Mas este grupo ele ama como? Na verdade. Não é que ele ama de verdade ele ama a todos. Mas esses ele pode amar na verdade. Porque sabe que eles têm a verdade. Amém. Essa é a igreja eleita. A anciã, a igreja já experiente. Uma igreja que hoje ela consegue andar nos caminhos de Deus. E não somente eu, mas também todos os que querem. Vejam, leiam. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Olhem que interessante. É o que ocorre conosco. Um belo dia eu conheço a irmã Ana, né? E mesmo nunca tendo visto a irmã, o que acontece? Imediatamente
nós nos amamos. Por quê? Porque falamos uma mesma língua, sofremos os mesmos problemas, temos as mesmas dificuldades, nos identificamos. Quem aqui não seria capaz de dizer que se sente muito melhor entre aspas, estranhos do que com os próprios familiares? Todos nós sofremos isso. Nós vamos para os nossos lares, né? Com os nossos irmãos carnais, com os nossos pais, nós o amamos. Mas o assunto não flui, não é? Porque nós, hoje, temos um elo de ligação na verdade. E é assim que nos amamos, porque o Espírito de Deus e a oração que Cristo fez está finalmente conseguindo se cumprir. Pai, que eles sejam como eu estou sobre mim. Essa oração ainda está pendente, mas a gente já começa a ver alguns pingos, né, desse óleo maravilhoso dando essa oração para que ela finalmente tenha seu cumprimento. E é um fato, nós estamos longe, mas estamos unidos em espírito. Quando o irmão vem até nós, a gente fica até um pouco, às vezes até meio que sem ação, porque os irmãos chegam para nós contando a sua experiência, não, e agora eu comecei a conhecer a verdade, e eu comecei a falar na igreja, já estão me perseguindo, e esse irmão, ele está aflito, porque ele, né, é uma coisa nova para ele, mas é uma coisa já tão corriqueira, tão conhecida, que para nós não há novidade nenhuma nisso. É como se nós disséssemos, irmão, bem-vindo, você é só mais um. Eu sei que a tua experiência é dolorosa, mas infelizmente, irmão, você é só mais um. Né? E nós já podemos auxiliá-los porque nós passamos exatamente pelo que eles passaram. E é uma experiência única. E nós vamos ver que esta experiência, ela é necessária. É necessária. Então ele diz, mas também todos que têm conhecido a verdade. Ô, Rogério, qual é a passagem mesmo? Desculpa. 2 João 1. Irmãos, tem conhecido a verdade. Qual é a base do conhecimento? Esse é um versículo que nós temos na cabeça sempre. Vida eterna, que me conheçam por único Deus verdadeiro. Esse é hoje. Hoje ele é uma espécie de cavalo de batalha nossa. Porque, infelizmente, é a verdade presente e necessária. Digo infelizmente, porque jamais esse versículo ser uma necessidade da verdade presente para o povo de Deus. Aquele povo que Deus chamou. Imaginem, irmãos, por um momento, Deus chamando uma igreja e agora você ter que colocar este versículo, que deveria ser o ABC do Evangelho, como um cavalo de batalha. E as pessoas leem e não entendo, sinceramente, como é que não se consegue, né, compreender um versículo tão simples. Nós sabemos que quando nós damos uma lição que as pessoas não podem esquecer, ou quando é um pouco difícil, os professores sabem bem disso, eles repetem a lição, não é assim? Você repete, às vezes 1, 2, 3 vezes. Imagine só um Deus dizendo, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Quando é ti? Só. É só. Por único. Quando é único? 3 vezes, numa mesma frase, mostrando que não há como errar. Se você não entendeu o ti, né, você vai entender o só. Se você não entender o só, você vai entender o único. Mas mesmo assim, parece que houve uma cegueira letal. E as pessoas, é como se nós estivéssemos dizendo, você diz ti, e ele diz nós. Você diz só, e ele diz mais. Único, não, vários. Não é assim. Bom, é uma luta, claro, mas agora vejam João, que maravilhoso o que ele fala. Você é uma senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós. Por amor da verdade, onde tem que estar a verdade? Em nós. Em nós. Claro, a verdade é Cristo, mas a verdade também é a palavra. A palavra não pode ser apenas um sermão, ela tem que estar dentro do coração. Ela tem que estar em nós. Por isso, Deus prometeu que iria gravar o quê? A sua lei no nosso coração. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Entendem? Nós precisamos realmente nos alimentar da palavra para que ela faça parte da nossa vida. Porque a palavra de Deus é espírito e vida.
E ela só vai ser espírito de vida quando ela estiver não no átrio do templo, mas aonde? Lá no Santíssimo, lá no coração. Amém. Certo? É ali que ela tem que estar. E aí, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Amém. Que ela nunca saia de nós. E aqui vem o cumprimento dele a esta anciã, a esta igreja, a esta senhora eleita. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, quem? O Filho do Pai, para que não haja dúvida de que ele está falando com pessoas que entendem perfeitamente o que ele está dizendo. Entendem? Ele está se reportando a nós exatamente com aquilo que é a nossa vivência, mostrando que a senhora eleita, mostrando que a igreja eleita sabe exatamente do que ele está falando. Porque é uma igreja experiente. Ele sabe exatamente o momento, porque não foi João. Foi João que escreveu isso? Sim, ele traçou as linhas, mas quem disse para ele o que escrever? O Espírito Santo. Deus sabia qual seria o problema da senhora eleita. Ele sabia ou não sabia qual seria o problema da igreja eleita? Sabia. E ele vem e se comunica com ela numa linguagem que sabe que é a verdade presente. Entende? Então ele vem e a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Simples, direto, muito prático, né, e extremamente atual. Isso é a verdade presente. Agora, os irmãos aqui, as irmãs talvez falam muito da verdade presente, e talvez no coração dos irmãos, né, esteja, mas espera aí, o que é isso? O que é verdade presente? O Espírito de profecia, para aqueles que conseguem crer. Eu digo para aqueles que conseguem crer porque sei que há muita coisa hoje do Espírito de profecia que nós acabamos tendo, muitas ou poucas, que acabamos tendo dúvida porque já não sabemos mais se é dela ou não é. Então, o benefício da dúvida fará bem a cada um de nós, sempre e quando nós façamos como os bereanos. Qual era a diferença dos bereanos e os de Tessalônica? Qual era? E um conferir. Mas antes disso, nós sempre ficamos com isso. Antes disso, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Porque ouviam de bom grado. Isso é fundamental hoje. Por quê? Eu preciso primeiro ouvir de bom grado. Eu preciso ouvir com atenção. Eu preciso ouvir querendo aprender. Porque senão eu fico só com a segunda parte, e eu esqueço que primeiro eu preciso ouvir. E ouvir como? De boa vontade. Ah, quem vai pregar? Ah, o irmão... Não. Irmãos, primeiro eu abro o coração e ouço como? De bom grado. Depois eu vou examinar. Ok? Porque um coração duro que não quer ouvir, não vai aprender, nem vai ter o que questionar. Porque ele já prejulgou o que está ouvindo. Entende? O Espírito de Deus não pode trabalhar assim. O Espírito de Deus trabalha quando você abre o coração, eu vou ouvir. Vou ouvir. Primeiro eu vou ouvir. Eu tenho 2 ouvidos, eu não tenho 2 bocas. Tenho 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque eu devo ouvir mais. Falar menos. Então, quando eu me coloco dessa maneira, aí sim eu sou um bom bereano. Eu ouço de bom grado e depois eu vou ver se as coisas são assim. Né? A maioria hoje, daqueles que só questionam, não ouvem de bom grado. Começa a falar, já interpelam, aí não chega em lugar nenhum. Certo? Então, ouvem de bom grado. Uma vez com isso no nosso coração, vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 14. E se nós, irmãos, em algum momento não compreendermos a nossa identidade, que é o que estamos estudando, se nós entendermos a nossa missão, é suficiente. Certo? Se você perguntasse para João, João, quem és tu? Tu és um profeta? Não. João, você é o Elias? Não. João, quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Entende? Porque o verdadeiro cristão, o servo de Deus, é um título, nunca esteve. E é fantástico isso. Quando foi chamado Moisés,
Senhor, eu nem sei falar, Senhor. Mas eu vou te dar Arão, e ele será a tua boca. Então tá bom. Certo? Arão era bom. E aí nós entendemos lições que, se nós não fazemos parte da verdade presente, elas escapam. Por que Deus fez isso? Porque depois, lá na Deus que Moisés seria Deus para eles. Ou não? Está escrito ou não está? E quem era Arão? Arão era a boca de Deus. Mostrando que assim se comunicaria Deus com os seres humanos também. Ele era quem falaria, mas a boca que repetiria suas palavras era Cristo. Por isso nós vamos encontrar em Hebreus também, né? Que tudo foi falado pelo Pai, mas em Cristo Jesus. Sempre. E assim ele vai ensinando, e são pérolas que quando você estuda com um pouquinho de profundidade, elas chegam até nós como a verdade presente. E tem um versículo, antes que a gente leia Provérbios 14, que eu gostaria que os irmãos marcassem nas suas Bíblias e nunca esquecessem. Por favor, nunca esqueçam, porque o dia que você conseguir dar esta resposta, você entendeu quem é você diante de Deus. Mateus 24, 45. Gostaria que alguém lesse para nós. Os irmãos já conhecem esse texto, mas nunca é demais lembrar. Mateus 24, 45. Nós temos repetido algumas vezes para que isso fique marcado no nosso coração. Quem achar, por favor, leia para nós. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? A pergunta que Cristo faz a cada um de nós, a cada cristão, a cada um que se entrega. Quem é o meu servo fiel e prudente, a quem eu, diria o Senhor, o Senhor, constituí sobre a tua casa, sobre a minha casa, para dar o sustento ao seu tempo. Isso é verdade presente. Sustento ao seu tempo. Você está com falta de vitamina, isso, irmã, é melhor que todos nós para nos ajudar. Você está com uma falta de um determinado tipo de vitamina, como vimos o nosso irmão Gabriel ensinar, a nossa irmã. Você precisa, banana é boa, me ajudem aí, né? Você tem falta de cálcio. Cálcio. Oi? Nós. Você está com falta de cálcio. Banana é boa? É boa, não é? É saudável? É. Mas com falta de cálcio, você precisa comer banana. Você tem que comer o quê? Aquilo que tem o que você precisa. Hoje, há muitas verdades, e nós vamos ver o Espírito de Profecia dizendo isso. Há muitas verdades contidas na palavra de Deus. Mas é a verdade presente que o povo de Deus necessita agora. Essa é a poderosa diferença entre aquilo que devemos ser nós e os demais. Um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós ouvimos alguns pregando no teu nome, nós os proibimos. Não. Disse: deixe-os. Mas vocês vão pregar a verdade. Deixe que pregue. Certo? Mas nós temos uma missão diferente. E a nossa missão, irmãos, essa missão diferente, ela se levanta poderosamente quando nós vemos exatamente essa pergunta de Jesus. Essa é uma pergunta para cada um de nós. Quem de vocês é meu primeiro? Não. Santo? Não. Servo. Quem de vocês é meu? Servo. Um servo só é servo quando? Quem de vocês é meu servo? Segundo, fiel. Pode-se ser fiel a Deus sem procurar obedecer os mandamentos dele? Pode? Não. Então está descartado como que, embora seguindo a Cristo, não procure guardar os mandamentos. Isso não quer dizer que ele está perdido. Correto? Esse é daquele grupo que deixe de pregar. Mas nós temos uma missão. Fidelidade. O que mais? Prudência. Por quê? Porque a nós será dado profecias. Doutrina, você lê, pronto. Certo? Lembra-te do dia de sábado. Pronto. Mas a profecia requer o quê? Prudência. Porque você pode interpretar errado. Doutrina não se interpreta, mas profecia você precisa interpretá-la à luz da Bíblia, porque ela não provém de particular interpretação.
E nós corremos o risco de interpretá-la particularmente. Então, prudência, cuidado. Quem é o servo fiel, a quem eu, o Senhor, constituí sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu reino. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. E nada pode nos desviar disso. Então, tudo que ensinamos tem que estar linkado com Apocalipse 14. Porque essa é a nossa missão. Para isso fomos chamados. Certo? Então, Apocalipse 14. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Número 1. Estão sobre o monte Sião. Monte Sião é o monte da vitória, porque esses são os que vencem a besta. Amém. Certo? Esses são os que vencem a besta, não são enganados. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Bom, aqui nós já temos um escopo fácil. Quem são os 144 mil? Quem serão, eu não sei, mas quem são esses que estão levando esta mensagem. Se você está levando esta mensagem, acredite, você é hoje um potencial candidato a fazer parte dos 144 mil. Certo? Então, você pode, e fará muito bem olhar para você mesmo por vezes e ver a tua falha, ver os teus pecados, certo? Embora não seja o correto, porque você olhar para você, você não vai achar nada de bom. Eu desafio um verdadeiro servo de Deus a encontrar algo no seu coração. Por isso a mensagem para nós sempre será a mesma. Olha para Cristo. Feridos e mordidos pela serpente, mordidos pelo diabo. Muitos morreram por quê? Porque ficaram olhando o quê? A ferida. Nós não somos convidados a olhar o nosso pecado. Há uma diferença entre reconhecer-se pecador e ficar olhando para o pecado. Nós somos transformados no que? Contemplamos. Contemple o pecado, você será um pecador cada vez melhor. Entende? Um pecador cada vez melhor, peca cada vez melhor. Porque você está contemplando o pecado. Amém. Essa é sempre a necessidade nossa. Nós precisamos aprender uma lição básica. Ai, mas eu sou tão pecador. Então pare de olhar para você. Contemplando nós somos transformados. Não tem mágica. A Bíblia é a biografia de Cristo. Não tem como ler a Bíblia, estudar como se deve e não absorver esse caráter. É uma questão de tempo. E as pessoas, às vezes, nós hoje temos o privilégio de pregar em algumas igrejas pentecostais, e eles, por vezes, e a gente pergunta, você tem fé? Ah, eu tenho. Não, eu também. Quem tem fé? E levanta a mão todo mundo. Então, eu acredito que você está lendo pelo menos umas 5 horas por dia. Não. Espera, como é que é a fé? Como é que é a fé? A fé é e pelo ouvir a palavra de Deus. E às vezes começamos e as pessoas entendem. Agora, não, espera aí, então alguma coisa está errada. Pode ser que aquilo que você chama de fé não seja fé. Pode ser presunção, não é? Porque a fé não tem jeito, ela vem pelo ouvir, é o que Deus nos ensina. Né? Então, Apocalipse 14, olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e só dele. E do seu pai. A grande diferença, a poderosa diferença é essa. Aqui não está apenas o caráter de Cristo refletido. Está impresso também na lei o nome do Pai. Por quê? Porque os 144 mil terão a experiência do Pai. No tocante a não conhecer a morte. Por favor. Que a grande diferença do Pai e do Filho é que o Filho conheceu a morte. O Pai não. Por isso o Pai é chamado de ancião de dias e o Filho primogênito dos mortos. Ou seja, é como se você lesse o Apocalipse, se você não entendesse mais nada em relação ao Pai e ao Filho, essa diferença é suficiente para você entender que um é Deus e o outro é um ser humano. Porque um Deus não pode morrer. Não há como. Aquele que é o originador da vida não pode morrer. Não há como. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Nada, absolutamente nada na Bíblia por acaso. Nada. O que Deus quer que você entenda ao ler isso. Claro, existem muitas lições que nem eu as conheço todas, mas uma lição básica nesse versículo é Deus me dizendo quem está aqui falando.
Porque, sabendo quem está aqui falando, eu sei onde estão. Certo? O Pai habita no alto, no mais alto céu. Por isso ele é o Santíssimo. Certo? Então aqui nós ouvimos uma voz de muitas águas. Apocalipse 1. Apocalipse 1. 15. 1,15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Quem é esse? Cristo Jesus. E a sua voz, como a voz de muitas águas. De quem é a voz de muitas águas? Cristo Jesus. Mas não apenas se ouve a voz de muitas águas, se ouve outra voz. Qual é? E como a voz de trovão. Aqui está representado o Pai. Agora nós sabemos que estão os dois aqui. E isso nos mostra que os vitoriosos, eles recebem luz de onde? Do átrio, do santo ou do santíssimo? Do santíssimo, claro, que é onde o Pai está. E hoje, claro, onde Cristo está também. E cantavam como cântico novo diante dos animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Há algo que eu não possa aprender do irmão Gabriel? Há algo que eu não possa aprender da minha irmãzinha? Há algo que eu não possa aprender do Rogério? Há algo que eu não possa aprender do irmão Luiz? Sim, há algo que eu não posso aprender. Sabe o que é? Experiência. Amém. É a única coisa que eles não podem me transferir. Certo? E esta experiência é o que forma o caráter. Tá bem? Então, os 144 mil têm uma experiência nas coisas de Deus. Lembrem-se que João se dedica a escrever a Senhora eleita, porque ela tem a experiência do tempo, ela tem a experiência da vivência com Cristo que João teve. Então, esta experiência não é transferível. Nós podemos ensinar, nós podemos compartilhar o que de Deus recebemos, mas não temos como compartilhar esta experiência. Só que existe um outro ponto aqui. E aqui nós vamos ver que se eu e você tivermos dúvida de se estamos prontos para ser os 144 mil, creio que somos fiéis, como devemos ser. Nenhum de nós aqui hoje diria, eu estou pronto para isso. Cada um responde por si. Só posso responder por mim. Quando vejo isso, eu vejo que não estou pronto mesmo. Não é só uma autocomplacência, dizer, não, eu vejo realmente que não. Sabem por quê? Pergunto. Levante a mão aqui, quantos estão dispostos hoje, nesse momento, a abrir mão do céu? Levante a mão. Diz assim, eu vou abrir mão do céu. Levante a mão quem está disposto a abrir mão dos céus. Para mim, eu abro mão. Ninguém. E eu também, não. Mas vejam só isso. Vejam isso, irmãos. Entendeu? Não sabemos o que é abrir a mão. Quem estaria disposto a rechazar isso? Eu não quero mais. Sim? Vê o que diz. Vamos ler aqui, olha. Cantavam como cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Ok. Mas alguém agora abra Apocalipse 15 e leia para nós o versículo 3. 3. Então, há um cântico servo de Deus e o cântico do Cordeiro do Senhor. 15. Não está certo. 15 está certinho. É isso mesmo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ok. Esse cântico é o cântico de quem? Moisés e do Cordeiro. Nós temos Elias, nós temos Enoque, nós temos a Bíblia diz, nuvens de testemunhas. Né? Quando vocês olharem para as nuvens, lembrem disso, elas são testemunhas, né? Figuradas. Nós temos nuvens de testemunhas, mas este cântico, só dois foram captados, certo? Moisés e quem? O Cordeiro. Cordeiro. Não está dizendo Moisés e Cristo. E há sempre uma razão para que a Bíblia use esses termos. Se diz Cordeiro, fique com Cordeiro. Não substitua com Cristo, porque você se perde. Você perde a lição que está ali. Ele é Cristo. Ele é Jesus.
Mas ele está mostrando o cordeiro por uma razão. Lembre-se que o cordeiro era aquele que morria no lugar seu. Tá bem? Você levava o cordeiro e ele morria no seu lugar. Mostrando que aquilo que você deveria sofrer, eu vou sofrer. Moisés falou algo parecido. Pai, risca o meu nome do livro, mas não deixe que esse povo... Moisés esteve disposto a abrir mão do céu por amor ao povo. Este é o cântico da experiência de Moisés e do Cordeiro. Ambos fizeram isso. Claro que nem vamos comparar aqui Cristo com Moisés, certo? Mas lembrem-se que é a Bíblia que está dizendo que é o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque é uma similaridade que só eles fizeram, certo? Moisés esteve disposto. E aí devemos confessar, ou pelo menos eu devo confessar, que não estou pronto para isso. Eu não abriria a mão do céu pelo meu pai, eu não abriria a mão do céu pelo meu irmão, mas acredito que os 144 mil estão dispostos a fazer isso. O amor é tão grande. Claro, é impossível abrir mão do céu quando você chegar nessa experiência. Será impossível que você perca o céu quando você chegar nessa experiência, mas eles estão dispostos a fazer. Já imaginaram o sacrifício maior desse? Cristo abriu mão, Cristo veio. As pessoas, às vezes, acreditam que se Cristo tivesse pecado, ele voltava para o céu. Os irmãos acreditam nisso? Se Cristo tivesse pecado, ele não voltaria para o céu, não. Ele estaria condenado e toda a raça humana estaria condenada. Assim como Adão estava condenado. Por isso ele é o segundo Adão. É claro que nós sabemos que isso é uma suposição, mas é preciso entender o verdadeiro sacrifício. O Pai, de fato, deu o seu filho. O seu filho venceu. Ele venceu a morte. Entende? Foi o Pai que venceu ali. Ali foi o Filho que venceu, unido ao Pai. Entende? Essa vitória ele tinha que fazer, porque um ser humano teria que vencer. Foi um ser humano que pecou. Um ser humano teria que vencer. A raça estava condenada em Adão, não era um homem, a raça inteira. Então o novo Adão vem e recria essa raça para Deus. Entende? Por isso ele é o segundo Adão em todos os aspectos. Filhos espirituais agora. Certo? Aquele filho que cai, condenando uma raça, é redimido agora pelo segundo Adão. Não foi, repetimos, um teatro. Foi algo real. O pai deveria se o filho pega. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não é o sono. O salário do pecado não é o sono. O salário do pecado é a morte eterna. Separação final entre Deus e o homem. Essa é a morte. Né? Por isso ele é o primogênito dos mortos, mesmo tendo o primeiro ser humano que morreu, qual foi? O primeiro ser humano? Abel. Qual? Abel. Mas Abel não é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque não morreu segundo morto. Entende? Certo? O que ele faz hoje? Ele só dorme. Qualquer um que morreu, mesmo os pecadores, dormem ainda. Porque ainda não receberam a paga final. Estamos entendidos? Até aqui? Ele morreu segunda morte, claro. Só voltou por quê? Porque o inferno, que é a segunda morte, não poderia retê-lo. Por que não podia retê-lo? Amém. Amém. Não pegou? Por que o Moisés, pelo povo, ele pediu a Deus para riscar o nome, mas ele pecou, e Cristo não pecou. Por que são os dois, gente? O cântico do Cordeiro? Não, porque aqui o cântico está relatado apenas com a entrega. Só com a entrega, não é a questão de pecou ou não pecou. Mesmo. Essa é a grande diferença ainda entre Moisés e o Cordeiro. Mas Moisés esteve disposto a abrir mão. Essa é a poderosa diferença entre outros. Tá bem? É só isso. Ele foi, lembre-se que ele era, o que quer dizer Moisés? Libertador. Então ele veio também como um exemplo de Cristo que libertaria o seu povo do pecado. Tá bem? Vamos só seguir porque senão a gente se perde. 14, então. 4. Estes, os 144 mil. E não esqueçam que isso é a nossa identidade. A nossa identidade está intimamente ligada à nossa missão. Se nós perdermos de vista a nossa missão, perdemos a nossa
identidade. Por que a igreja adventista perdeu a sua identidade? Porque perdeu de vista a sua missão. Certo? Hoje ela está se aproximando de Roma e está como mais uma igreja. Como é que começou isso? Me permitam apenas... Pode colocar para nós? Só está aqui, perdão. Vejam. Por que hoje nós assinamos? Por quê? Apenas para que vocês entendam nossa identidade, né, naquilo que colocamos como... Por que nós assinamos Ministério Quatro Anjos? Por quê? Porque nós entendemos que a nossa missão é a missão de quem? Dos quatro anjos. Nós entendemos que nós não estamos aqui arrogando um direito somente a nós. Não. Aquele estandarte que a igreja derrubou, lembram da marca da igreja adventista? Qual era? Qual era? 3 anjos. 3 anjos. Nós acreditamos que fomos chamados para sermos esses anjos. Mensageiros. Os mensageiros, claro. E por isso resgatamos uma marca que ela rejeitou. Veja, ela rejeitou essa marca, ou não? Sim. Então nós estamos dizendo ao mundo que nós assumimos o papel dos 4 anjos do Apocalipse. E a nossa missão está explícita na nossa identidade visual, inclusive. Nós não temos medo de dizer que essa é a nossa missão. Que a igreja, em algum momento, ficou com medo. Não me perguntem. Eu trabalho, meus irmãos, minha profissão é design gráfico. Eu trabalho com marketing. Acredito que depois de 30 anos trabalhando com isso, eu entendo um pouquinho do que são as mensagens emitidas através do desenho. Por isso o nome diz logomarca. Marca por quê? Porque deve marcar profundamente naquele que vê. Então hoje, nós dizemos a todo mundo, através da nossa marca, que nós assumimos a missão que a Bíblia apresenta aos 4 anjos, como mensageiros. E não temos vergonha disso. Não temos vergonha. E mais, não roubamos esta marca de ninguém. Não roubamos de ninguém. Ela foi rejeitada. O estandarte dessa verdade presente, caracterizado pelos anjos, foi jogado fora pela igreja. Nós não fomos lá e tomamos dele. E foi no tempo certo, porque nós sabemos isso. Quando se levantou o Ministério Quatro Anjos, pouco tempo depois a igreja descartou definitivamente a marca. E não adianta, irmãos. Quando você trabalha com marca, apenas para que vocês entendam, você é contratado para fazer uma marca para uma empresa, o que a empresa espera? Que você consiga transmitir o máximo de informações do que é aquela empresa através da marca. É assim que se trabalha. Entende? Então, você faz um desenho, né, trabalhando todos os elementos para que possa a pessoa, olhando a marca, saber do que se trata. Assim se trabalha, pelo menos profissionalmente, né? E nós temos, então, o Ministério Quatro Anjos. Mas por que nós vendemos, entre aspas, o produto, a verdade sobre o fim? Porque as pessoas não entendem o que quer dizer Ministério Quatro Anjos. Nós precisamos nos fazer de gregos para os gregos e de bárbaros para os bárbaros e de judeus para os judeus. Você fala Ministério Quatro Anjos, eles não entendem. Essa é a nossa identidade. Eu não preciso ficar mostrando a identidade. Eu tenho que mostrar a minha missão. A nossa missão é mostrar a todos o quê? A verdade sobre o fim. E o nosso reloginho mostra o quê? Que nós estamos quase na meia-noite da vinda de Cristo. Então, nós pregamos, através da nossa marca, que Cristo está voltando, porque é a meia-noite, e já estamos quase na meia-noite do mundo. Através da nossa marca, nós estamos dizendo isso, e estamos dizendo que nós ensinamos a verdade, mas não apenas uma verdade, nós mostramos a verdade sobre o fim. Por quê? Porque Daniel se levanta, mostrando o quê? O fim do tempo do fim. Não é isso? Então, a nossa identidade, no que diz respeito ao visual, é essa. Tá? E por que quero falar isso para os irmãos? Porque sei que muitos aqui talvez não entendam isso, né? E não entendendo isso, também perdem a oportunidade de nos auxiliar. Hoje, cada uma das nossas irmãzinhas, cada um dos nossos irmãos, tem condições de ajudar a esse evangelho a avançar de uma maneira estrondosa. Amados irmãos e irmãs, aqui talvez não dê para ver, mas, por exemplo, tá? Isso.
Nós temos aqui, um pouco mais, aqui, isso. Como nós trabalhamos? Né? Me permitam usar um termo que talvez não seja o mais adequado, mas para que isso fique claro. Nós trabalhamos todos os dias. Todo dia, se você abrir o teu Face, o nosso Face, né? Por isso eu digo teu, porque é nosso, né? É nossa missão, nossa identidade. Se você abrir o Face, é verdade sobre o que? Todo dia, pela manhã, lá até às 8 horas, você vai encontrar uma nova matéria e um novo banner. Isto é padrão. O irmão Luiz está nos auxiliando hoje, coitadinho, mandava 300 vezes para mim, porque eu entendo assim. O melhor para Deus é pouco. Deus me deu o privilégio de ser um profissional de visual. Eu cuido hoje, né? Não digo para a glória do homem, por favor. Eu cuido hoje da imagem da prefeitura de Cascavel e do prefeito de Cascavel. É o meu trabalho hoje, né? E isso eu preciso também. Eu cuido dele, cuido da imagem dele, cuido da prefeitura. Como eu não vou cuidar daquilo que é de Deus? Então nós temos uma marca que nós não abrimos mão. Ela não assina em amarelo porque é apostasia, ela não assina em vermelho porque é pecado, ela não assina com cores que tenham o ícone do inimigo. Porque ela é azul. Azul na Bíblia. Cor da lei. Então nós dizemos, e tudo isso, acredite, no Espírito de Deus trabalha. A pessoa vê o azul, ela não sabe, mas o Espírito de Deus está trabalhando. O Espírito de Deus convence do pecado. E Números 15 diz, farás uma borda azul para que, vendo, lembrem-se dos mandamentos do Senhor. A pessoa vê a cor azul, ela lembra dos mandamentos do Senhor? Não, mas o Espírito de Deus vai fazer isso. Vai trabalhar convencendo ela de que aquilo está no subconsciente. Um belo dia ela vai despertar para aquilo, porque o subconsciente vai trabalhar. E, curiosamente, vocês podem não perceber isso, irmão. Podem não perceber. Gradativamente, vocês vão ver que a cor azul vai fazendo parte de nós. Azul, 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 azul. Entende? Azul. Isso vai fazendo parte sem que você perceba. Porque o Espírito de Deus vai trabalhando. O teu gosto vai sendo refinado. E outra cor que muito vai acontecendo. Isso acontece no teu subconsciente, o cinza. Porque o cinza é a cor que os profetas se vestiam porque pegavam sangue. Isso acontece subliminarmente, irmãos. Acreditem. Vocês vão se surpreender devagarinho com isso, tá? E aí, nós temos, por exemplo, toda manhã, né? Abre-se, né? Por exemplo, esse aqui, né? Nós procuramos fazer... A publicidade trabalha mostrando coisas inteligentes, uma forma nova de abordar o povo. Se você chega e diz, você precisa guardar a lei, é problema. Então, nós temos que nos fazer de gregos, nos fazer de judeus. E nós procuramos, pelo menos procuramos fazer diferente. Né? Confesso. Né? Eu não vou dizer, os ateus são perdidos. Não. Confesso. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Ou seja, né, eu vou indagar o evangélico, vou indagar o pentecostal e vou indagar o ateu. Confesso, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Aí o ateu vai dizer, mas o que ele está falando? Não é? E aí, o banner é esse padrão, né? Lá em cima, sobre o fim, aqui Ministério 4 Anjos, e o banner com o chamado, que a gente, né, na publicidade chama de chamada inteligente, que é para fazer ele despertar. Então agora ele leu, opa, gostei, vou ler. Ah, não gostei, ele descarta. Então existem, né? Nós temos hoje um Face e estamos tentando mostrar que isso é parte da nossa missão. Instagram. O nosso trabalho, é fazer o evangelho avançar, fazer com que essa mensagem vá. Cada manhã você pode simplesmente abrir. Se quiser ler, que seria muito bom, leia e faça o quê? Compartilhe. Qual é o nosso trabalho? Ir e fazer discípulos. É difícil para vocês fazerem isso, mas está pronto, façam. Não custa. Quanto tempo vai levar para você ler ou simplesmente compartilhar com outro? Você compartilha isso, as pessoas estão recebendo a mensagem toda manhã. E mais, aqui está a mensagem, não pode descer um pouquinho só. Aqui está o banner. Agora ele se interessou, ele vai ler a matéria. E aqui está, ó, leia o comentário acima, compartilhe, né, comente, curta. Quando você vai ver lá embaixo, tudo bem, não tem conexão, não precisa, irmão, pode voltar. Você vai ver lá embaixo que o ícone final é seja um bom cristão, né? Ou seja, seja um bom cristão.
comente, curta, compartilhe. Ou seja, mande para outros. E são detalhes que vão fazendo a diferença, né? Então, nós temos, por exemplo, essa matéria, e logo depois, tem a pergunta? Então, tem a matéria aqui, né? Todo dia. E aí, aqui, ó, a pergunta. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir ler aqui. Não sei se ali consegue ler, não? Aqui dá. Ali, dá? Pode só ler rapidinho? Qual a pergunta? Eu li tudo isso. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Vejam, a matéria falou de que eu não tenho fé para ser ateu. A matéria vai mostrar como nós somos formados e como tudo obedece um padrão maravilhoso nos olhos de Deus, né? E aqui, a pergunta é, né? Nós colocamos o texto principal, de modo maravilhoso fui formado, e agora vem as perguntas. As perguntas são formuladas de tal forma que ele não só tenha A, B, C como alternativa, mas ele tem uma resposta correta e ele tem duas respostas, entre aspas, que são o que se vende de errado. Para que ele entenda ele aprenda não só a responder corretamente, mas ele aprenda também a ser vacinado contra o erro. Então, nós colocamos, né, a pergunta do texto bíblico assim. Então, apenas mostramos isso porque é a forma de vocês colaborarem nesse trabalho, entendendo que essa é a nossa missão. Repetimos, né? Você entra, lê, seria bom, porque é uma meditação, né, para você também, e compartilha. Isso faz parte, óbvio, do nosso trabalho. Obrigado, irmão Luiz. Então, seguindo. Rogério, isso só para mostrar, né? Quantas pessoas estão... Ah, perdão. Hoje nós temos quase 170 mil pessoas que estão nessa nossa página, certo? Pessoas que seguem. Então, é um número razoável, e nós temos o irmão Luiz, que é um colaborador, nós temos o Júnior Ramos hoje não, né? O Aquino, e é assim, vocês podem entrar e nos ajudem. Existem, por exemplo, matérias, foi bom o Rogério ter lembrado, apenas para... Existem matérias que nós colocamos que tem mais de 32 mil curtidas. 32 mil. É um absurdo. E quando tem matérias que explodem assim, muita pergunta vem. Isso hoje, evangelismo. Então, vocês mesmos podem entrar, às vezes entram lá, eu não respondo porque nós não conseguimos. Vem muito ataque. Ah, vocês são da lei. Nós não vamos entrar em conflito, né? Mas, os irmãos, por exemplo, entrando, as irmãs, tentam responder. Os irmãos têm conhecimento suficiente para responder, responda lá, né? A gente responde aquelas que são mais, a que a gente vê que a pessoa está muito interessada, porque nós não conseguimos atender a todos, infelizmente, os obreiros são poucos. Mas os irmãos podem nos ajudar, tá bem? Então, hoje, né, são 168.200, quase 170 mil, é uma quantidade grande. Nós temos a página do YouTube, que são vídeos, então vocês podem entrar lá no YouTube, canal A Verdade sobre o Fim, tem os vídeos lá, e pode estar ao vivo agora. Inclusive agora está ao vivo, né, para as pessoas que nos perguntam, tá bom? Me perdoem, irmão, se isso parece até um pouco de comercial, mas não há como, né? As pessoas às vezes não sabem que podem colaborar. E esse é um trabalho extremamente agradável de se fazer. Você vê o resultado na hora, né? O Facebook, irmãos, por favor, não entendamos errado. A tecnologia, ela não é má. Não é. O uso que se faz dela é que é errado. Se vocês observarem, nós não temos página pessoal. Lá não tem nosso nome, não tem nada disso. O Facebook nosso, pelo menos o nosso, posso dizer com alguma propriedade, ele é dedicado a Deus. Ele é um terreno sagrado. Não se coloca, pedem muitas vezes, inclusive veja que pedem muitas vezes, coloca lá foto. Não, vamos colocar dos nossos irmãos para que esteja de bandeja lá para todo mundo ver. Não, nós não temos que mostrar às pessoas, nós temos que mostrar a verdade. Esse é o nosso papel. E o Facebook é restrito a isso, certo? Então, a nossa página é uma página, pelo menos, assim, dedicada a Deus. O Instagram também, né? O bebê mais novo. E o Instagram, que aí são vocês que cuidam, né? Então, assim, e nós temos também, finalizando, então, a pessoa entra, né? Entra no Facebook, faz o seu trabalho, e aqueles que quiserem, acontece muito, de vez em quando a gente coloca, né, um anúncio no Facebook convidando as pessoas para participarem de estudos. Nós temos hoje 4 grupos de estudos, certo? 5. O Veredas, né, A Verdade sobre o Fim 1, 2, 3. E o jovem. E o jovem, né? O jovem com a verdade. Então, os jovens.
Querem participar? Conversem com o Luiz, Ou né? a Bruna. Podem, ou a Bruna Casagrande, a Bruna é aquela menina lá, está lá no fim, né? E procurem eles, façam parte. É bom, as pessoas aprendem. E é fantástico. Deus deu um método, não fomos nós. Deus foi levando as coisas de uma maneira que, vejam, abre-se no Face um convite para que as pessoas participem do grupo de WhatsApp de estudo. E é só estudo, né? Então, quando começa, vai lá, pessoas, nós logo temos que tirar o anúncio, porque é muita gente, né? A gente não aguenta todo Não mundo. dura muito. Aí coloca, por exemplo, a verdade sobre o fim 4. A pessoa entra ali. E ali ela vai ser estudada. Se ela quer só criar bagunça, se ela quer... E devagarinho a gente vai montando, ficam colocando um monte de coisa, nós vamos limpando, daqui a pouco nós temos 80, 70, 90 que querem a verdade. Esses ficam. E aí começa o estudo. Todo dia. Postou? Observe as regras. Não poste coisas paralelas. Eles vão, no começo, uns né, não gostam muito, mas eles vão vendo que o conteúdo vale a pena. E eles vão crescendo, daqui a pouco você joga ele para o 3, ele subiu de nível. Quando ele tiver um pouquinho melhor, ele vai para o 2. Finalmente ele chega para o 1 e aí você está formando gente para já ensinar os outros. E é curioso, é impressionante. Começam, às vezes, até combatendo o sábado, tudo, mas daqui a pouco, né, nós temos um batalhãozinho já ali que já estão gravando. Entende? Sem forçar, sem, sabe? Naturalmente eles vão abraçando a causa e já vão ajudando. E eu nem sei dizer todos, né? Porque é muita gente, mas é gostoso de ver, gente. A forma como Deus está trabalhando isso. Emocionado. Sabe? São testemunhos, são fantásticos, de gente que realmente, olha, eu estava 20 anos na igreja, nunca ouvi essas coisas. Gente, eu estou, sabe? Vale a pena. O apoio espiritual também, feito em particular com temas familiares, também é muito grande, né, irmão? Isso. Então, assim, existem hoje, né, ali os administradores, né, procuram conduzir, responder e tal. Enfim, é um trabalho realmente fantástico e quero fazer um apelo aqui. Nós precisamos, inclusive, de ajuda. Precisamos de pessoas que queiram nos ajudar, porque é muita pergunta, é muita gente. Então, aqueles que quiserem realmente ajudar, mas, irmãos, no passado nós vimos muito isso. A pessoa, ela se emociona, ela acha bonito, ela vai e diz, não, eu vou. Irmãos, não vá, se não for para assumir um papel e levar a banda. Entende, irmãos? Não vá. Só vá se você realmente mediu. Como disse Jesus, né? Faça o cálculo. Consegue dedicar um tempinho? Amém. Então vá e nos ajude. Mas não vá se for por emocional, porque senão nós vamos contar com você, depois não vamos poder contar, só vai dar trabalho. Então, né, ore, fale com Deus, se quiser ajudar os jovens, né, com a Bruna, com o Luiz, e os, né, que são mais experientes, que quiserem nos ajudar, por favor, se prontifiquem, falem com ele, assuma, não, eu vou poder dedicar 1 hora por dia. É isso que eu vou dedicar. Amém. Vai ser esse horário que você vai nos ajudar com esse trabalho. Tá bem, meus amigos? Ok? Vamos seguir um pouquinho mais, sei que o horário está um pouquinho avançado, mas já encerramos, tá? Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 5. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Outra característica dos 144 mil. Não se achou engano. Não é mentira. Não é que não se achou mentira. Não se achou engano. Eles não são enganados. O título do inimigo hoje, o inimigo é o adversário, ele virou Satanás, que quer dizer adversário, sim ou não? Virou. Ele virou o pai da mentira quando aplicou a primeira mentira? Sim. Mas ele descobriu uma coisa com o tempo. É mais fácil vender um engano do que uma mentira. Entendem? Porque o engano, ele é mais sutil. E é assim que o inimigo trabalha. A Trindade não é uma mentira. Ela é um engano. Por quê? Por que ela não é uma mentira? Existe o Pai? Existe o Filho? Existe o Espírito Santo? Existe. Então não é uma mentira. Mas é um engano. Assim, de forma, o quê? Subvertida, errada. E isso é um engano. Por isso, se fosse uma mentira, todo mundo detectava. Pelo menos o povo de Deus hoje detectaria. Mas como é um engano, é muito mais sutil. Mas o povo, este povo, não tem engano. São irrepreensíveis. Doutrinariamente, eles não têm absolutamente nenhum. Por isso, nos ajudem.
Nós acreditamos que hoje, pelo menos doutrinariamente, nós procuramos seguir estritamente, inclusive que os pioneiros creram. E é fantástico descobrir essas coisas, irmão. Eu não sei se os irmãos sabiam. O Ministério Quatro Anjos, eu nem conhecia a doutrina dos pioneiros. Eu não sei quanto ao Rogério, César, eu não conhecia. Irmãos, vocês não têm ideia da minha alegria quando eu li o que os pioneiros criam. Porque eu, quando li o que eles criam, eu disse, esses são meus irmãos. Eles são meus irmãos, eles creem exatamente como eu. Sem pôr nem tirar. A expressão de fé dos nossos pioneiros é exatamente o que nós temos hoje. Exatamente. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, leiam o que criam os nossos pioneiros e vocês verão que é exatamente como o Ministério criou. Tive a oportunidade depois, irmão Rogério, tem umas fotos da profissão de fé do meu bisavô de 1925. Exatamente igual. É da reforma, não é? Então, assim, né? Esse povo de Deus não tem engano. E a missão, né? 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra toda a nação, tribo, língua e povo. Primeiro, evangelho eterno. Nosso evangelho não é novo, irmãos. Por isso nós somos chamados para resgatar. Procurai nas veredas antigas e andai por elas. Essa é a nossa segurança. Se mais nós não tivéssemos segurança no que ensinamos, basta ver que os pioneiros, os antigos, creram isso. Pergunte, entre aspas, para Abraão, em que Deus ele cria. Pergunte para Jacó, pergunte para Isaac. Pergunte, entre aspas, vá lá, pergunte para eles vão responder através da Bíblia, em que Deus eles criam. E todos te responderão, em que Deus eles criam. O Deus único. Entende? A resposta deles é clara. E os nossos pioneiros criam um Deus único. Então, procurai nas veredas antigas. A nossa grande segurança está no fato de que nós não inventamos nada. Doutrinariamente falando, nós ensinamos o que ensinaram todos eles. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. Nós não temos nenhuma dificuldade no dia do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Vamos falar a mesma língua. Porque é o Deus que eles criam e é o Deus que nós cremos. Exatamente assim. Né? 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, pura e simplesmente é ler. É ler. A nossa missão, o que estes anjos, esses mensageiros ensinam, o que nós devemos ensinar é, por um momento, esqueça tudo que você aprendeu, se for possível. Esqueça tudo. Imagine alguém pela primeira vez na tua vida dizendo pura e simplesmente o que está aqui. Teme a Deus e dê glória a Ele. Porque é chegada a hora do teu juízo. Então, nós ensinamos que o juízo está acontecendo. Certo? Mas não é. Nós ensinamos também, adorai aquele, não aqueles, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É parte da nossa missão ou não é? É importante ou não é? Claro que é. E aí nós ouvimos pessoas dizendo, não, mas veja, essa questão da trindade, eu até entendo, mas não é importante. Não é importante? Uma mensagem hoje está destruindo a personalidade do nosso Deus? Como que não é importante? Adorai aquele que fez. E aí vem versos retóricos, né? E enganosos. Não, mas Cristo fez. Irmãos, por favor. E dizem que diminuímos Cristo. Ah, vocês são como os testemunhos de Jeová. Irmãos, a Bíblia tem uma hierarquia. Isso é um fato. Quem fez, a Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, por intermédio. A irmã, aqui, eu não estou comparando Jesus com a vassoura, por favor. A irmã varre aqui. Quem varreu? A vassoura? Quem varreu? A irmã. Não se atribui à vassoura o fato de ter varrido. Cristo é este ser poderoso que foi um instrumento nas mãos de Deus para fazer todas as coisas. Ele foi a boca do nosso Pai. Por isso diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas se foi feito por intermédio, é porque houve alguém acima fazendo. Não foi o filho que disse façamos, ou foi? Quem disse façamos? Foi o Pai, parte do Pai. E acreditem, longe de diminuir a Cristo, como dizem que fazemos,
No momento que nós exaltamos o Pai ao seu devido lugar, quem vocês são extremamente felizes? O Filho. Porque o amor dele é altruísta. Se você chegasse e dissesse, Senhor Jesus, eu vou fazê-lo feliz, vá ao meu Pai. Porque o meu Pai sofre. Meu Pai sofre porque o amor é sofredor. E meu Pai é amor, ele sofre. Eu quero que deem, pelo menos alguns minutos, se for possível, de alegria ao meu Pai. Porque meu Pai sofre constantemente. Porque o meu Pai vê filhos morrendo. Meu Pai vê filhos sofrendo. Meu Pai vê a todo momento crianças, violência. Ele sofre e sofre e sofre. Porque o amor é sofredor. Mais eu amo, mais eu sofro a ver o objeto que eu amo sofrer. Isso é um fato. Eu não sei quantos minutos ou segundos de alegria podemos dar ao nosso Pai. Mas de minha parte, eu espero em Deus poder alegrá-lo na verdade. Porque sei que o nosso Pai se regozija com a verdade. Jesus disse isso. Que ele glorificava o Pai pelas obras. Nosso Pai é glorificado pelas obras. E a alegria do nosso Pai é ver filhos ensinando a verdade presente. Porque ele sabe que a verdade presente trará mais filhos à terra. O remédio para o mundo de pecado hoje não está na verdade. Grave isso no coração de vocês. O remédio para o problema do pecado não está hoje na verdade. Está, na verdade, presente. Esse é o remédio para a lepra do pecado hoje. Deus sabe exatamente o câncer que está consumindo as nações. E aí você vê as igrejas cheias, e as pessoas entram, as igrejas cheias, mas elas saem vazias. Por quê? Porque o remédio não está correto. O remédio não está correto. Irmãos, nós temos tido o privilégio de ir em algumas igrejas pentecostais. A primeira vez que você vai, eles, é o jeito deles, por isso nós temos que nos fazer gregos, né, bárbaros e tal. Você chega na igreja. E o irmão tem uma palavra, o irmão vem, lê um pouco e não explica nada, é o jeito deles, eles não conhecem. E a irmã tem uma música, a irmã vai amar. E é 1h30 em música, e uma música, e você não sai dali. Daqui a pouco você tem, quem conhece sabe que é assim. Daqui a pouco você tem 20 minutos ou meia hora para a palavra. Você não é melhor do que ninguém que está ali. Mas a verdade presente tem um poder violento, violento. Aí você vai, você tem 20 minutos ou meia hora, passa a verdade presente. Muda, irmãos. Começa com glória, 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 aleluia. Daqui a pouco você não ouve mais nada. Silêncio absoluto. E as pessoas agora estão aí que não piscam. E você vem para cá e os olhares todos não te perdem um segundo, irmão. Sede, fome, entende? Porque por muito tempo eles foram ovelhas sem pastor, mas agora eles têm um pastor. Amém. O pastor não é o Rogério, o pastor não é o Daniel, o pastor é Cristo. Amém. Finalmente eles encontraram a verdade. E eles sabem do que eles estão ouvindo vem do céu. Eles sabem a mensagem do céu. E eles agora, quando acaba a pregação, quando acaba a palavra, eles já cercam o pastor, não é nem você. Vamos, pastor, tem que trazer mais vezes. Tem que trazer, senhor, tem que trazer. E a próxima vez que você vai, a próxima vez que você vai, o pastor pega o microfone e ele só diz assim, olha, hoje nós temos um ensinador e a igreja precisa aprender. Então nós vamos cantar uma música, nós vamos ler um verso e vamos dar a palavra para o ensinador. E aí você tem uma hora e pouco, eles querem mais. Querem mais. Família. Irmãos, não é, repito, por favor, não confundam, não é o mensageiro, é a mensagem. Amém. E se preparem porque vai acontecer com vocês. Vai acontecer uma questão de tempo. Eles estão famintos, entende? E é fantástico ver como essas pessoas recebem essa mensagem, sabe? E se espalha. Eu estava lá num barracão vendo algo para a prefeitura, chegou alguém de longe, nunca vi na minha frente. E alguém citou meu nome, eu ouvi de você. Lá no bairro Cancele, lá, minha irmã falou, você precisa ouvir aquele moço lá falar de Deus. A mensagem vai, eles sabem, é diferente. Eles estão com fome, eles ligam. Nem sempre você pode atender a todos. Mas é o nosso papel.
A nossa mensagem não divide, ela tem um poder violentíssimo. Tá bem? E é essa mensagem que tem esse poder. Eu não vou contar todas as experiências aqui, porque eu roubaria o tempo de vocês, meus irmãos. Eu quero encerrar, se me permitem, aqui, que o tempo voa. Segundo, versículo 8, 14:8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Quando nós ensinávamos isso, dizia, ó, caiu Babilônia, né? E aqui, não se engane, aqui não é a igreja adventista, a igreja adventista não está aqui, certo? Não errem nisso, por favor. A igreja adventista não está aqui, tá bem? Aqui é a Babilônia, aqui é a igreja católica. Caiu a igreja católica, ok? Essa é a mensagem. Só que tem um porém aqui que não pode ser esquecido. Se vocês observarem, vocês vão ver que diz aqui, seguiu o anjo dizendo. Não é o alto clamor. Essa mensagem está deficiente. Os mensageiros aqui, que somos nós, os mensageiros que foram a própria igreja, deram essa mensagem com deficiência. É o único anjo que segue dizendo. Não diz em alta voz. E a nossa mensagem deve ser em alta voz, sem medo. Por quê? Porque ela está deficiente, está faltando algo aqui. Certo? Então essa mensagem vai voltar. Mas enquanto isso, nós precisamos entender que este é o nosso papel, sim. Ah, mas ele se ofende. Mas é o nosso papel. Com amor, com carinho, mas precisamos dizer às pessoas que a igreja católica caiu. E ela tem dado a beber do vinho da prostituição a todas as outras. Isso é um fato. 3. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber os anjos. Isso nós conhecemos muito. Né? Sabemos quem é a besta, sabemos, né, que é o domingo, a marca da besta, etc. Mas deve ser dado. Deve ser dado, porque eles não sabem. Esse povo não sabe. E, finalmente, por quê? Nós só vimos até aqui 3 anjos. Por que somos 4? Porque Apocalipse 18 vai finalizar a nossa missão. Apocalipse 18. Vejam que o anjo que deu a mensagem que caiu Babilônia é deficiente. Não é o anjo do céu, é nós. Como mensageiros, demos uma mensagem deficiente que apenas dizemos. Né? Não tivemos a coragem. Inclusive, ontem, o irmão Daniel me trouxe uma coisa... até agradeço a Deus por ele, na palestra que foi feita, que ele disse, olha, estaria melhor canalizado quando você coloca a igreja adventista, precisa ter a coragem de colocar, né? Por vezes, nos assustamos em imaginar, está falando mal da igreja. Falar mal é mentir. Nunca esqueço isso. Falar mal é mentir. Se eu falo a verdade, quando eu falo que o Papa é a besta, eu estou falando mal dele? Estou falando mal? Não, por quê? Estou falando a verdade. Né? Jesus deixou isso muito claro. Alguém deu um tapa no rosto dele e disse, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mostre onde foi que eu menti. Mostre onde foi que eu falei errado. Mas se eu falei bem, e olha que ele estava falando do sacerdote. Se eu falei bem, por que diferença? Isso está me batendo, eu falei bem. Quando eu falei que o Papa é a besta, eu falei bem. Então é verdade. 18. Depois dessas coisas de descer do céu, outro anjo, esse é o 4, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou, olha só, o anjo segundo foi deficiente na mensagem. Esse vai recuperar, ele não vai falar em alta voz. O que ele vai fazer? Clamou fortemente e com grande voz. O que faltou lá, ele vai recuperar e vai além, certo? Então essa mensagem agora sim, insere a grande Babilônia. Agora entra todas as filhas, certo? Isso, o alto clamor que vai iluminar a terra com a sua glória. Então, o alto clamor agora é um chamado, né, a sair da grande Babilônia. Não é mais só. As pessoas, por muito tempo, saíram da igreja católica. Agora a mensagem é saiam da grande Babilônia. E a grande Babilônia agora envolve todas as filhas. E aí, mas tal igreja, a igreja adventista, a igreja essa, a igreja não está. Se você falar para o batista, ele vai dizer a minha não. Se você disser para o adventista, ele vai dizer a minha não. Se você falar para o pentecostal, a minha não. A mensagem é para todas. E como eu sei, como é que eu sei, há uma só regra. Uma só regra para saber quem é filha de Babilônia. Qual é? Só tem uma regra. Uma. Qual é? É o testemunho? Não. Como? Sim. Como é que eu sei que uma igreja é filha de Babilônia? Se a igreja ensina o que ensina? Babilônia. Simples. A Babilônia ensina tal coisa. Se a tua igreja ensina, ela é uma filha. Acabou. Ah, mas tem coisa que a igreja católica ensina igual à igreja de Deus. Nunca. Nunca. Nada.
Jesus disse, aí veio o inimigo, e ele tem alguma coisa em mim. Ele nada tem em mim. Pergunto, a igreja pura, a igreja que não tem engano na sua boca, a igreja que deve representar o caráter de Cristo na terra, pode ter algo de Babilônia? Nada, nada. Então, não se engane. A igreja católica, hoje, vendendo-se o vinho a todas, dos quais a Trindade é a principal, a Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre esta doutrina se baseiam todas as outras doutrinas dela. Isso é catecismo. Isso está escrito por eles. Não é... Está escrito. Então eu pergunto, a igreja adventista crê na Trindade? Sim. A doutrina da Trindade é o pilar central da igreja católica? Sim. Isso a caracteriza como filha, sim ou não? Sim. Se ela rejeitar, ela deixa de ser uma filha. Mas enquanto ela ensinar isso, ela é uma filha, sim. E qualquer igreja que ensine o que ensine, Babilônia é uma filha, sim, não importa o que se diga. Porque a regra é essa. Se ela ensina algo, ela é uma filha. Vai pensar com isso. Claro, estamos falando da principal. Claro, natureza de Cristo, hoje, né? A justificação, né? Tem muito tema aí. Enfim, uma vez que você, no seu bojo aceita um erro, ele não vem sozinho, certo? Aí, Feito dominó. Irmãos, tempo, infelizmente, voa, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que grave em nós a nossa missão. Pai Celestial, o Senhor prometeu, Pai, que o Senhor escreveria as tuas leis nos nossos corações. Nós somos apenas pó e jamais poderíamos cobrar qualquer coisa do Senhor. Mas uma vez que nós sabemos que essa promessa o Senhor faz porque nos ama, faz porque sabe que isso é uma necessidade no mundo, nós queremos te pedir algo mais nesta manhã, Pai. Esta mensagem que o Senhor nos dá, esta missão que o Senhor coloca sobre nós podemos, cada um de nós, certamente repetir como Moisés: Senhor, nem falar sabemos. Nós achamos que sabemos alguma coisa e vamos perceber que não sabemos nada. Mas, Pai, se o Teu Espírito estiver em nós, certamente, Pai, o Senhor falará através de nós. Pai, cada um dos que estão aqui tem o desejo de propagar a Tua mensagem. Uns mais, Senhor, Tu sabes. Enganoso é o coração do homem. Nós não sabemos absolutamente nada em relação a isso. Mas nós sabemos de uma coisa, Pai. O Senhor não chama capacitados. O Senhor capacita os que o Senhor chama. Foi assim com Moisés, foi assim com todos aqueles que um dia se colocaram nas suas mãos. Pai, o Senhor tem diante do Senhor, talvez, o que de pior poderia haver nessa terra. Nós somos uma geração fraca, uma geração extremamente falha, pecadora. Pai, não é maravilhoso saber que o Senhor prometeu que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Pai, se o Senhor puder nos usar da forma como o Senhor quer, certamente será estabelecido. Porque, Pai, os seres que o Senhor criou, os anjos que o Senhor criou, poderão olhar para o Senhor certamente e dizer que o teu poder se fortalece realmente na fraqueza, porque o Senhor consegue fazer coisas conosco que ninguém imaginaria ser possível. E, de fato, Pai, a verdade é que aquilo que é possível aos homens é possível a Deus, é possível ao Senhor. Pai, não importa o que aconteça, se tivermos que perder a vida, não importa, Pai, trabalhe em nosso coração, não nos abandone, Pai, jamais. Não permita que o Teu Espírito seja retirado de nós. Não permita, Pai, que ao irmos embora desse acampamento, nós esqueçamos da Tua palavra. Pai, toma-nos inteiramente em Tuas mãos, segura-nos firme em Teus braços e não nos solte. Não nos solte, porque se depender de nós, vamos abandonar. Pedro achou que não ia negar e negou o Senhor 3 vezes. Eu não sei quantas vezes nós negaríamos o Senhor antes mesmo que o galo cantasse. Por favor, perdoa-nos as nossas dificuldades, perdoa os nossos pecados, mas trabalhe em nosso coração de tal maneira, Pai, que nós estejamos inflamados pelo Teu Espírito. Nós saia poder, não para a glória do homem, mas para a glória Tua e somente Tua. E que as pessoas possam olhar para nós, ver Cristo refletido
para que cada vez mais Ele cresça e nós diminuamos. Amém. Pedimos e agradecemos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.